Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, quinta-feira da Páscoa do Senhor. Estamos aí na oitava de Páscoa, né? Então, mais uma vez, desejo a todos vocês uma santa e abençoada Páscoa. Também estamos hoje no sétimo dia da novena da Misericórdia, em preparação para a grande festa da Misericórdia, que é nesse domingo agora, né? Segundo domingo da Páscoa. Um tempo, assim como toda essa Páscoa, de indulgência, de perdão, de misericórdia, de conversão. Mas hoje, o recado da liturgia é importantíssimo para que a gente entenda como viver essa festa de maneira extremamente digna. É necessário que também, para aceitar a ressurreição, nosso coração se converta. Então, muitas vezes, nosso coração está muito firme no luto, na dor, na desolação que o pecado provocou em nossas almas, né? Então, o pecado provoca em nós, de fato, uma perda da sabedoria, uma desesperança, uma desolação. A morte, né, se produz em todos os aspectos, no aspecto físico, mental, psicológico, mas também na alma, no espírito de todos os homens, né? Então, é necessário uma conversão. E para essa conversão, Cristo nos indicou o caminho o tempo inteiro, né? Reforçando de maneira muito profética o que aconteceria com ele, o que se sucederia, né? De sua missão, de sua pregação, de diversas curas, o que aconteceria com ele. Mas o coração do homem nublado ficou após a sua paixão. Mas a fé estava ali, latente. Então, nessas aparições que nós vamos meditando durante essa semana, a gente vai percebendo que Jesus vai evocar esta semente plantada em nosso coração, no coração da igreja, para que esse testemunho não seja esquecido, jamais. É Jesus mantendo-se fiel à sua promessa, que ele fez ao fundar a igreja na pessoa de Pedro. Lembra o que ele falou? As forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou ainda, estarei convosco até o último dia. Então, Jesus está aqui para nos fazer entender. Se for necessário viver uma grande conversão em nosso coração para que aceitemos a vida eterna, a vida plena, a vida na graça, para que vivamos a ressurreição, então que aconteça. E é por isso que na primeira leitura hoje também de Atos dos Apóstolos a gente percebe Pedro e João tendo que ensinar isso ao povo, né? Então, ok, toda aquela desolação aconteceu, mas para que vocês experimentem a eficácia da fé, da graça, né? Prodígios imensos continuam a acontecer. A vida continua a fluir. A vida de Cristo continua a vencer a morte e o pecado. Jesus está ressuscitado. A sua vida em nosso meio gera nova vida, né? Então essa graça acontece. E Pedro e João estavam ali, né? Ressuscitados, ressurrectos por aquilo que o Senhor indicou a eles, né? Quando apareceu a eles. E estão ali dando testemunho dessa ressurreição. Esse testemunho é avivado, é eficaz, é eloquente, porque quem fala é o Espírito Santo, suscitando dons suficientes para fazer os nossos irmãos entenderem. Então, seja quando pregavam para pagãos, seja quando pregavam para judeus, seja quando pregavam para autoridades, seja a pregar para pessoas humildes, a verdade era eficaz e acompanhada de dons, de graça, de amor, porque Jesus está conosco e permanecerá até o fim dos tempos. Então, meus irmãos, no dia de hoje, qual conversão precisa acontecer em nosso coração para que esta vida e esta celebração realmente seja vivida em nossas casas, em nossa igreja, em nosso coração, em nossa alma? Pode ser que seja necessária muita conversão. Pode ser que seja necessário que eu mude tudo na minha vida. Mas que seja, né? Então peçamos ao Espírito Santo
que nos conduza nesta meditação e na oração desta novena, para que o nosso coração também se aquebrante diante de Cristo ressurrecto, que nosso coração também seja amado por seu amor redentor e assim consiga sair de sua prisão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça do Teu amor, Tua misericórdia, Teu Espírito a conduzir nosso falar, nosso pensar, nossas emoções, nossa memória. Traz, Senhor Jesus, à tona o que de fato há de mais essencial em nosso coração. Estamos, sim, Senhor, turvados por nosso pecado, que não nos faz ver, não nos faz perceber, não nos deixa amar, não nos permite muita coisa. Mas confiamos na vossa graça e permitimos que na porta do nosso coração o Senhor adentre e retire e lança fora todo medo, todo receio, toda angústia, toda intranquilidade, toda incerteza que vive o coração humano que não sabe, que não ama, que não espera, que não crê. Mas dai-nos, Senhor Jesus, a graça de amar, crer e esperar em vós. Pois essa sim é uma esperança firme, cuja vossa ressurreição justifica plenamente. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos meditar no Evangelho de hoje, né? Que está narrado em... Deixa eu pegar aqui... Lucas 24, versículos de 35 a 48. Então essa é a continuidade direta da narrativa da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Aqueles dois que saíam de Jerusalém após a paixão do Senhor, né? Estavam entristecidos por tudo que havia acontecido, de esperanças frustradas, de coração dilacerado, e voltava então Cleofas e o seu companheiro, que pode ser um de nós, ou ainda a sua esposa, Maria, né? E eles voltavam, né, daquele luto terrível para talvez viver a vida comum que viviam antes de conhecerem o Senhor. Mas o Senhor lhes aparece, resgata neles a fé, recordando a Sagrada Escritura, os faz viver praticamente o sacramento da Santa Missa, né? Dando ali a palavra, depois evocando o perdão, a ação de graças, a fração do pão, e na fração do pão eucarístico, eles começam a perceber que estavam ali diante do Senhor, que praticamente celebrou para eles uma Santa Missa, instruindo-lhes também como fazer. Eles voltam então para os seus irmãos, né? Os 11 que estavam ali trancados, né, por medo, e começam então a anunciar-lhes o que lhes tinha acontecido, que eles tinham visto o Cristo e reconhecido o Cristo na fração do pão. Hoje então é a continuidade desse evangelho narrado aqui no capítulo 24 de São Lucas. Ele diz assim, ó: Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, mas estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco.
era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vou repetir. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vejam então, meus irmãos, que há aqui nessa leitura uma passagem bem clara de como se procede essa conversão para crer na ressurreição de Cristo. É engraçado que um dia desse mesmo eu estava ali, passando pelo YouTube ou pelo Instagram, vendo aquela barra de rolagens, né, dos rios. E um rio interessante me chamou a atenção, feito por um brasileiro, não sei se ele é cristão, se não é, mas o interesse dele era saber qual percentual assim, de pessoas que estavam ali passando pela Avenida Paulista, na grande capital de São Paulo, teriam fé em Cristo, nosso Senhor, ou ouvido falar, ou, enfim, se sentiriam ofendidos ou não, né? A pergunta era simples: você acredita em Jesus Cristo? E todos que ele perguntou, né, acho que foram uns 10, disseram que não. Mas se sentiam ofendidos, transgredidos, ou não queriam responder, queriam fugir da pergunta, que é uma pergunta simples, né? Ou você crê ou você não crê. E se você não crê, né, se não crê, por que não crê, né? Aonde seu coração buscou tais evidências, né? Não se crê simplesmente por não se crer, né? Por exemplo, se me falarem assim de uma pessoa que eu não conheço, né? Sei lá, um Mark, um Paulo, um João, que mora numa cidade desconhecida que eu nunca vi falar. Você crê em tal pessoa? Primeira coisa que eu vou pensar é o que é essa pessoa, né? Pessoa normal, tem algum testemunho, é algum político, é alguma coisa, ou seja, existe a possibilidade, né, dessa pessoa existir de verdade, né? A depender da evidência que essa pessoa tenha, ou se eu deveria conhecê-lo ou não, né? Depender das suas obras, do que ele pensa, do que ele pratica, né? Das obras das mãos, e de quais são seus passos, seu testemunho, né? Então, eu vou achar que é possível que tal pessoa exista, mas no seu pensar, no seu agir e nas suas obras eu vou entender quem ele é, né? Então, é um pouco por aí. Mas as pessoas demonstravam assim, não, mas era um não enfático, porque não queriam saber o pensar de Cristo, nem o agir de Cristo, nem os passos de Cristo, nem as obras deixadas por Cristo. Queriam negar até o fato, né, a evidência, quase que um grito nesse não, querem negar até, por exemplo, que ele é histórico, né, que ele marcou a história de toda a humanidade, que tudo mudou, né, após seu nascimento, sua vida, seu testemunho, sua paixão, sua morte e sua ressurreição, que justifica a fé que prevalece, sim, no mundo hoje. Então, nossa sociedade, sim, é cristã. O direito, sim, é cristão. A arte, sim, é cristã. A música, sim, é cristã. A ética e a moral também é cristã. Não tem como arrancar isso da nossa sociedade, não vai ter. E mesmo que alguém dê um start agora, bum, e comece a fazer tudo diferente, ainda assim a gente está se antepondo a uma coisa que que existe, que está clara, que marcou nossa história e que é inegável. E não adianta tentar reescrever,
Porque ninguém vai apagar as marcas de tudo que Cristo fez em nosso meio. E ainda mais, além de ser importante para esse tempo, de maneira irremediável e irretocável, e de maneira que não dá para se reescrever, e não dá para negar, não dá para fugir, dizendo para o entrevistador assim, não adianta fazer isso, né? Isso é infantil, é ríspido, é ignorante, é tolo, é fraco, débil, infantil, inóspito, enfim, risível. E além de ser risível, é vexatório. E além de ser vexatório, dá pena, né? Enfim, porque não é inteligente. Mesmo quando eu falei daquele exemplo de conhecer alguém que mora em uma cidade que eu não conheço, se for necessário, por causa do pensar, do agir e das obras que essa pessoa deixou, talvez eu pesquise, conheça, existe o interesse latente em meu coração para o conhecer, mesmo de algo simples como nesse exemplo eu falei. Imagine para alguém que inegavelmente mudou tudo. E além de ter essa importância para este mundo que é perecível, que teve seu início, né? Que até a ciência reconhece, todo existir, todo este mundo teve seu início e terá seu fim, certamente terá, não se sabendo quando nem onde, a importância desta pessoa, desse Cristo, desse Deus, é para além desta realidade, é para uma realidade que também não se consegue negar, mas se consegue perceber suas evidências, seus frutos e sua necessidade e importância. Então, o não quer dizer não para tudo isso. Por isso, quando a gente escuta, né, numa entrevista dessa de YouTube, de podcast, de qualquer coisa, um não desse, a gente fica abismado, pensando assim, meu Deus, que bobagem. Isso não é sábio, né? Os sábios de antigamente, mesmo aqueles que são pagãos e que não conheceram a revelação, quando se apresentasse algo assim, como a vida de Cristo, diriam, quem? Como? Onde? Mostra-me. E Jesus está fazendo isso. Primeira coisa que Jesus nota que impede essa conversão, esta mudança, é justamente isso, que existem algumas coisas na qual a gente se prende que arranca-nos a possibilidade de tocar o mistério, de conhecer a verdade, de tangenciar o coração de nosso Senhor Jesus. E Jesus fala que estão assustados, cheios de medo. Então, estão preocupados porque tendes dúvidas. Veja, a dúvida ela pode gerar isso. Ou ela gera um mutismo para a resposta, não me interessa saber. Eu não creio, não conheço Jesus e não quero conhecer. Entende? Então, a preocupação vai gerar isso que Jesus falou: medo e assusto, assombro diante da verdade. Então, diante da verdade simples, como eu acabei de provar para vocês, o mundo vai se ver estarrecido. Existe um limite onde a ciência não explica. Existe um limite onde a biologia e a física perdem as suas leis, não alcança. Existe um limite para tudo. Isso assombra o homem. E existe, também evidência para aquilo que Cristo manifestou. Isso também assombra o homem, mas não de uma maneira maravilhosa, de chegar a gerar a fé. Por quê? Se ela provoca medo, então se ela provoca afastamento, o homem então não crê, porque gera dúvidas em seu coração. Então, se essas dúvidas forem respondidas, e elas são em Cristo, o homem experimenta a vida, aí ele vai experimentar a ressurreição, aí ele vai experimentar o saber, aí ele vai experimentar a luz e a graça. Mas se essa dúvida gera um egoísmo, um quietismo, um assombro e um tapar dos ouvidos, dos olhos, do tato,
né, do coração, da alma, da inteligência, da vontade, então o homem permanece morto, sozinho, frio, preocupado e amedrontado. E o amor não pode viver num coração que é cheio de medo, cheio de preocupação. Então estavam lá os discípulos trancados. O amor que existia, que foi semeado em seus corações, jamais teria então mais pungência para atingir o mundo inteiro. Vejam que se de fato Jesus não tivesse ressuscitado, aquilo tudo teria acabado, porque eles estavam preocupados, com medo, isolados, trancados. E de repente Jesus lhes aparece no meio, ressurrecto, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo. E o limite do entendimento humano agora é ultrapassado. E eles estavam ainda cheios de dúvida e de medo. E aí só tem duas. Ou eu continuo a dúvida, eu olhando para Jesus ressuscitado, podendo tocar-lhe as mãos, tocar-lhe os pés e ter a minha inteligência despertada, eu posso negar dizendo, não conheço, não quero conhecer, não vou conhecer, tenho raiva de quem conhece, não tenho tempo, não estou afim. Ou eu posso tocar, olhar, ver e ter a minha incredulidade quebrada, desmontada no chão. E isso vai tirar o meu medo, isso vai me encorajar, isso vai me tirar da preocupação, isso vai fazer com que esse testemunho cresça tanto, meus irmãos, mas tanto, que extrapolou aquele pequeno cenáculo onde eles estavam trancafiados e revestiu o mundo inteiro do testemunho que dá a vida, que gera o amor. O amor não pode ficar preso em si. O amor, por natureza, quer ser amado. O amor, por natureza, precisa ser conhecido. O amor, por natureza, se prega, se anuncia, se testemunha, se fala, se acredita. O amor gera corações que querem fazer apologia do amor, fazer apologética da graça, fazerem distribuição da redenção. Então é por isso que essa notícia aqui, dada hoje por Jesus, é tão importante. E é por isso que Paulo e João, pregando ali em Jerusalém, dando testemunho aos seus irmãos da ressurreição de Cristo, não tinham medo mais, nem preocupação. Poderia vir a perseguição, as pedras, a cruz, a prisão, mas era mais favorável, clamar e pregar e curar, libertar, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, fazer as obras de Cristo, do que fazer as obras de Satanás, do que espalhar mentiras, do que tornar o coração do homem aprisionado, a falsa impressão de que não somos chamados a amar. Então, meus irmãos, a conversão é necessária mesmo para crer em Cristo. É necessário que eu arrependa-me e também abandone as minhas prisões, as minhas ideias preconcebidas, a minha intolerância, e que eu saiba que sim, eu estou cheio de medo, cheio de assombro, eu estou petrificado pelo fato de ser limitado, pelo fato de que de fato eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz, de que eu não consigo dar razões a todas as coisas do universo, de mim mesmo, do meu próximo, da existência, da vida, da dor, da morte, da saudade. Eu não tenho. Mas a graça de Deus, encarnada em Cristo Jesus e ressuscitada nesse mesmo Cristo, manifesta para mim que nele, todos os limites para a graça, para o amor e para a verdade são ultrapassados, cumpridos. Plenamente é o nosso Deus que, para nos redimir, foi morto na cruz e para nos salvar, ressuscitando, nos faz livres do pecado e da morte. Por isso, meus irmãos, meu Deus, é por isso que Jesus fala: em meu nome serão anunciadas a conversão e o perdão, obras que para nós só são possíveis em Cristo.
Então, por que devemos nos converter? Porque Cristo é real. Ele vive em nós. Ele ressuscitou. E porque Ele nos habilita ao perdão e à graça de viver nele. E nisso expandir a nossa vivência para a eternidade, saindo do limite imposto a nós pelo pecado e pela morte. E livres, nos braços de nosso Senhor, nosso entendimento se desperta. Então, desperta-nos aquilo que Jesus lavou, Desperta-nos o entendimento para a prática de novas obras, para passos de testemunho mais eficazes. E é isso, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Mas eu preciso me converter, mudar de opinião, abandonar o velho homem, abandonar aquele quietismo que ficou preso na dúvida e sanar todas elas no coração amoroso de Jesus. Onde é que tem a resposta para todas as dores humanas, todos os anseios, e para que de fato o homem entenda o sentido e propósito de sua vida no coração de Jesus. Em nenhum outro lugar se encontra isso, nenhum outro lugar. É por isso que hoje, na novena da misericórdia, nós rezamos por aqueles que têm devoção à misericórdia, porque percebem como são plenamente amados pela misericórdia e se entregam a ela, E Jesus tem toda a paciência para essas almas devotas. O que ele fez aos apóstolos? Sentou, explicou, reavivou-lhes o entendimento, dizendo direitinho, Então tá, vamos nos converter, Olhem aqui, sou eu mesmo, Toquem as minhas mãos, ou seja, as minhas obras. Toquem os meus pés, ou seja, o meu testemunho. Abram o vosso entendimento por meio do quê? Da palavra que foi anunciada pelos profetas, pelos sacerdotes, desde o Antigo Testamento e que agora eu trago ao pleno cumprimento. Abra o vosso pensar, para que a vossa vontade torne-se clara e boa, como a minha, E aí Jesus pediu algo para comer, um pedaço de peixe, alguns pães, e sentou ali e comeu, e começou a falar, recordando o coração de todos da verdadeira fé. Jesus terá paciência contigo também, se você chegar hoje e disser para ele assim, Senhor, eu não entendo nada, Senhor, eu não sei de nada, Senhor, eu tenho muitas dúvidas em meu coração. Vai resolver, devagarinho. Ali no seio da igreja, no seio do nosso Senhor Jesus Cristo, Vai entender direitinho. Por quê? Ele ama as almas que reconhecem que Jesus, se manifesta a nós para manifestar como Ele é misericordioso. Então as almas devotas pela misericórdia, que glorificam essa maneira especial da misericórdia de Cristo, são alvo da novena no dia de hoje. Ele diz assim, essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são as imagens vivas do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Estas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, alcançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Essas almas estão unidas a vós e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a minha misericórdia as envolverá no momento da morte. Veja, então, aqueles que anunciam a misericórdia serão envolvidas pelo sangue do Senhor na hora de sua morte. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por Ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Oremos. Eterno Pai, olhai para as almas que glorificam e honram o vosso amor, que é a misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o Evangelho vivo, e as suas mãos estão cheias de obra de misericórdia. Suas almas repletas de alegria cantam um hino de misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa misericórdia, segundo a esperança e confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas
as promessas de Jesus que disse: as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a vida, especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém. E veja que Jesus de fato fez isso, né? Ele fala no Evangelho para o Pai: eu sou glorificado neles, e eu não farei perder nenhum destes que me deste. Quais estes? Aqueles que realmente se deixam converter e se deixam amar pelo amor misericordioso do Senhor. Divulgam a misericórdia como a grande graça, né? É no amor e na misericórdia de Jesus que eu sou livre, que eu sou feliz, que eu sou pleno, que eu posso amar, que eu fui liberto do pecado, da morte, que eu ultrapassei os meus limites, pois eu estava totalmente perdido. E o amor misericordioso de Jesus encontrou em mim valores que antes aí não estavam. Deus abençoe você, tenha um santo dia. Fiquem com Deus e até amanhã.